Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 20. Universo interior e universo exterior. 8.1. Arjuna disse: Ó flores dos Purushas, Krishna, diz-me o que é Brahma, espírito, que é Adhyatma, o Kutashta Chaitanya, subjacente a todas as manifestações e individualizado nas almas de todas as criaturas, que é Karma, ação cósmica individual nascida do Om, que é Adbhuta, a consciência imanente às criaturas físicas e ao cosmo material, e que é Adidaiva, a consciência manifesta no cosmo e nos corpos astrais. 8.2. Ó exterminador do demônio Madhu Krishna, que é Adiyagya, o supremo espírito da criação e da cognição. De que maneira Adiyagya, a entrega voluntária da alma, é possível neste corpo? Como, enfim, no instante da morte, o homem autodisciplinado te conhecerá? Arjuna está confuso com esses termos que Krishna empregou ao final do capítulo 7 do Bhagavad Gita. Nessas estrofes, ele pede esclarecimento. 8.3. O Senhor abençoado respondeu: Brahma é o Espírito Supremo indestrutível. Adhyatma é a manifestação de Brahman como alma essencial de todos os seres. O karma cósmico é Om, a vibração cósmica, que provoca o nascimento, a manutenção e a dissolução de todas as criaturas, respondendo também pela diversidade de suas naturezas. Brahman, o Espírito Supremo, a fim de manifestar seu sonho cósmico, fez vibrar uma parte de sua consciência. Assim nasceu o som cósmico, Om. Essa vibração cósmica é o karma primordial, ação, a partir do qual surgiram todos os karmas individuais. Os seres humanos autoconscientes, não importam as formas que assumam nos diversos planetas, são todos governados pela lei rítmica do karma individual. O dramaturgo conhece bem por dentro e por fora o caráter dos personagens que cria, ou seja, subjetiva e objetivamente. Ao mesmo tempo, observa-as sem que elas o possam afetar com suas personalidades. Assim, Brahman dividiu suas funções, não a si mesmo, criando o observador atento, mas nunca afetado por nada, o próprio espírito, e o enredo completo da peça, vibração cósmica, que determina as personagens. Mas, em escala microcósmica, também é determinado por elas, cada qual com seu destino individual, karma, a ser cumprido. A terceira divisão de funções é o Kutashta Chaitanya, a consciência refletida do espírito, que não vibra em todas as vibrações ou agitações do universo, tal qual sucede a um pedaço de madeira que sobe e desce ao sabor das ondas. Embora sua posição horizontal não se modifique, a consciência divina em cada ondulação da vibração cósmica permanece como reflexo imóvel do espírito que não vibra. Os karmas individuais, relativamente à atividade geral na superfície do oceano, podem ser comparados à esteira que se forma atrás de um bote ou um navio. Ela não afeta o nível das águas, como não afetam também as ondas tempestuosas, nem provoca mudança significativa, senão localmente. Adhyatma é no seio da criação o reflexo primordial, o Kutashta Chaitanya do espírito que não vibra e está além da criação. Sua manifestação é ao mesmo tempo microcósmica e macrocósmica, através do espaço e em cada ser individual. Também o karma é microcósmico e macrocósmico, a vibração universal e os atos individuais de cada criatura, cujos resultados incidem ou sobre os próprios egos que os praticam, ou, mais comumente, sobre a espécie inteira, que ainda não desenvolveu, por meio de um processo mais apurado de evolução, a consciência individual, ou egóica. Adbhuta é o universo macrofísico e também suas microexpressões, os indivíduos. Advaita é a expressão das mesmas relações macro e micro no plano astral. Adiyagya é essa mesma verdade interrelacionada aplicada ao plano causal. Neste, a autoconsciência já foi entregue às chamas purificadoras da sabedoria e não mais existe. Daí o nome de Yagya, autossacrifício. A consciência individual, no nível causal,
mal se separa da consciência cósmica. Sucede então que as almas encarnadas no corpo causal têm o poder, conforme explicou Swami Sri Yukteswar no capítulo A Ressurreição de Sri Yukteswar, de Autobiografia de um Yogi, de materializar universos, tal como o Criador, uma vez que toda a criação apresenta a textura dos sonhos cósmicos. A alma, levemente revestida pelo corpo causal, dispõe de grande poder de realização. Se universos, termo usado por Sri Yukteswar, significa galáxias ou um mundo de espécies inteiramente diversa, isso nunca ouvi meu guru explicar. Ouviu sim empregar o termo universos insulares, em referência ao que nós denominamos galáxias. As imagens são uma metáfora da realidade e não a substituem de todo. Assim, usar as vagas que surgem na esteira de um navio como analogia para atividade individual ou vibração em relação às vibrações de onda do oceano inteiro tem essa desvantagem. O navio é um corpo estranho agitando a face das águas. As microvibrações das ondas individuais, por outro lado, são ativadas na própria água pelo ego. Imagine-se então que todas as vagas do oceano sejam conscientes. As ondas individuais, na medida em que fossem não apenas conscientes, mas também aferradas à sua individualidade, poderiam, por conta própria, levantar-se do fundo do mar e formar assim cristas altas, ou então permanecer humildemente junto ao leito como simples encrespamentos. Ampliemos a comparação. Durante uma tempestade, numerosas ondas se alteiam em resposta à força do vento, mas umas poucas, mesmo em tal situação, em virtude de forças contrárias, resistem a essa tendência e continuam diminutas. Assim também a maioria dos egos, quando as influências à sua volta na Terra envolve-nos numa verdadeira tormenta de ilusões, instiga-os a raiva, violência e ardor belicoso, resiste à pressão que os acosta de perto e permanecem calmos, amáveis para com todos e sempre dispostos a perdoar. Desse modo, a vibração de Om se manifesta ao mesmo tempo nos níveis cósmico e microcósmico ou individual. Dá-se o mesmo com o Adbhuta, manifesta-se macrocosmicamente de fora e microcosmicamente de dentro de cada átomo e também de cada ego. Tudo se repete nos universos astral e causal. Quando as ondas da dualidade se acalmam na consciência do yogi e ele mergulha sua alma na vibração cósmica do Om, os dois opostos se mesclam e transformam-se na dualidade do espírito. Adi significa acima ou primordial. Adi-atma escreve-se com Y. Adi-atma. Porque assim se pronuncia. Adi-atma equivale nos planos mais evoluídos aos outros Adis. A vida do animal é determinada mais pelo macro do que pelo microkarma. Por exemplo, pelo karma grupal de uma espécie, região ou mesmo planeta. A humanidade, embora afetada também por esse karma coletivo, possui, entretanto, a autopercepção que lhe permite agir com algum grau de livre-arbítrio. O tigre é feroz por natureza, não por escolha. Um cãozinho chihuahua age diferentemente de um bulldog, não por escolha, sim por natureza. O livre-arbítrio no homem, independente das excentricidades do ego, sendo determinado pela orientação vinda da supraconsciência. A vontade oriunda do ego, que consideramos caprichosa, de fato imposta ao homem por seu karma passado. É caprichosa apenas no sentido de que um ato pode parecer deliberado, embora sejamos, na verdade, movidos por ações anteriores e pelas tendências que elas engendram. Assim, seu gosto pela cor azul, por exemplo, não é uma questão de livre-arbítrio, mas de condicionamento anterior. Sua decisão de tornar-se engenheiro, do mesmo modo, só é deliberada no sentido de que apenas parece depender da vontade quando ele o faz unicamente por ter sido condicionado nessa direção. A vontade só é livre quando guiada pela inspiração supraconsciente, e ainda assim, se essa inspiração for filtrada pelo condicionamento anterior da mente, um poeta, por exemplo, receberá a influência do supraconsciente na forma de palavras, ao passo que um compositor, inspirado da mesma forma, se expressará em melodia, ritmo e harmonia. 8.4. Ó Supremo entre os encarnados, Arjuna. Adbhuti é a base da existência física. Advaita é a base da existência astral. E eu, o espírito manifestado em ideia,
tanto macro quanto microcosmicamente, sou Adiagya. Paramahansa Yogananda explicou que, como Adbhuta, a presença de Deus no universo físico e no corpo físico pode apenas ser inferida. Como a Adidaiva, a presença de Deus é sentida. Como a Adiagya, sua presença no mundo causal torna-se conhecida intuitivamente. Continuamos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.